dar início, então, aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, capítulo 10, tópico 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Nós vivemos ainda tempos, pelo menos aqui no Brasil, de muita influência de uma ideia, de um conceito medieval, de que Deus é um Deus de barganha. Né? Por que eu falo isso? Porque nós pensamos que podemos negociar com Deus. Se de um lado a gente acredita em Deus como a fonte criadora, como o Deus da inteligência suprema do universo, amor, como nos diz Jesus. Por outro lado, a gente tem uma ideia fixa em nós, uma coisa que vem da cultura, do inconsciente coletivo, da tradição, de que a gente pode mudar o nosso destino, não pelo nosso esforço pessoal, mas pela intervenção divina numa ideia de justiça, onde Deus seria parcial, ou seja, a nosso favor e contra o mundo. Então, preenchendo os nossos caprichos. É claro que essa não era uma ideia nova para a Idade Média, o catolicismo. O paganismo fazia exatamente isso. Os judeus também. Quando a gente vê a história dos judeus indo fazer sacrifícios no templo de Jerusalém, é que eles queriam barganhar com Javé, né? Com Jeová, com Yahvé, enfim, o nome lá do Deus na crença judaica, nessa personificação de que, olha, dá para negociar. Isso é uma coisa também muito infantil, no sentido da nossa educação, onde a gente começa a ouvir o não da mãe e do pai e joga entre os dois para ver se alguém autoriza. Quantas vezes a gente fez isso na infância, né? A mãe diz não, você vai lá e corre para o pai, aí o pai diz sim, aí fica um contra o outro ali e você acaba ganhando a parada, né? E a gente vê isso ainda hoje, constantemente, né? A criança acaba achando que tem uma certa naturalidade, essa barganha, e a gente faz muito isso na vida. Então, é algo que está marcado na nossa formação psíquica, na nossa construção, né, de ser humano em geral. E isso é tão sério que faz com que a gente adie, procrastine uma série de decisões esperando que o mundo faça algo por nós, que alguém faça algo por nós. Veja algumas coisas que estão sustentando essa linha de pensamento que traz aqui Kardec, né? E que é a ideia crítica também. Por que tem jogo de loteria? Por que tem jogo do bicho? Por que tem bet? Né? Porque as pessoas querem que alguém salve a vida delas. As pessoas querem apostar no milagre. O milagre é uma espécie de atalho. Um atalho que normalmente é muito mais prejudicial do que favorável. Se a gente pesquisar, tem inúmeras e inúmeras histórias de ganhadores na loteria que ficaram mais pobres do que eram depois. Ou, mesmo que tenham sustentado a sua riqueza, perderam relacionamentos de família, de amizade, etc. Quer dizer, o dinheiro é uma prova dificílima, a gente sabe disso. Mas as loterias, então, as apostas apontam para esse ganho financeiro. Mas não é só isso. A gente tenta buscar atalhos e fazer barganhas nas nossas relações pessoais também. A gente faz constantemente isso no emprego, no trabalho, né, no comércio, no empresariamento que a gente tiver. A gente faz isso com a sociedade, buscando favores ou se colocando numa posição melhor, achando que é mais merecedor do que outros em relação a tudo. E, portanto, cria uma crítica, cria uma discussão, um conflito com as outras pessoas por se achar acima de todas elas. Ainda que a gente faça isso às vezes sem perceber, ainda que a gente faça isso de modo inconsciente. Um exemplo disso é o trânsito, né? Quem dirige sabe. Ninguém gosta de ser ultrapassado no trânsito. Ninguém gosta de ver uma pessoa encostada, grudada em você, do lado, na frente, atrás, o que for. O trânsito é um lugar que a gente se incomoda profundamente. Por quê? Porque a gente se acha no direito, né, de ocupar aquele lugar e a gente não quer que ninguém tome posse disso.
Eu vejo isso também muito forte nas coisas simples, como as pessoas andando com os cachorros. Você está numa calçada, você olha na direção da calçada, deveria ter alguma regra que calcula isso, né? Uma regra não escrita socialmente, dizer quem tem prioridade naquele momento. Né? É claro que se vem uma pessoa andando lentamente, está machucada, ou é idosa, tem alguma dificuldade de locomoção, essa pessoa deveria ter prioridade. Ela está carregando uma criança, sem dúvida, também a criança deve ser prioridade. Mas é muito comum você ver pessoas que disputam esse lugar, como que diz, não vou sair da frente não. Né? E não há muita delicadeza, né? Não há muita boa vontade, digamos assim, de compartilhar de um gesto tão simples. Isso tem a ver com essa necessidade de imposição e de essa pretensão de que a gente pode negociar numa condição mais favorável. Então a gente faz isso quando a gente está doente. Né? As nossas preces são, como assim eu estou doente? Né? Por que não os outros? Por que tem que ser eu doente? Como se a gente fosse melhor do que qualquer outra pessoa. Aliás, eu gostei muito de um depoimento da Preta Gil sobre isso, um tempo atrás. Perguntaram exatamente isso para ela. Poxa, mas você está de novo com esse câncer, o câncer agora piorou, metástase. E ela disse assim, mas por que não eu? Isso é uma compreensão de maturidade. Não importa a gente saber a causa originária, se isso vem de outras vidas, se é dessa vida, o que for. Importa é que aquilo aconteceu. E se aconteceu é porque, pelas leis divinas de causa e efeito, pelas leis naturais, isso chega a acontecer e a gente não é melhor do que ninguém. Então, seja uma doença, seja uma perda financeira, seja uma catástrofe, um acidente, uma condição qualquer, existe uma razão de ser disso. E, portanto, fazer promessas, fazer sacrifícios, não vai ajudar em absolutamente nada, sinto em dizer. Eu até sou um pouco radical, porque eu acho que essas promessas, ao invés de elas ajudarem na reforma íntima, elas desviam a atenção. Né? Não vou mais comer chocolate durante 3 meses. Né? Não vou fazer... Quer dizer, parece tão infantil, desculpa a honestidade, parece uma construção infantil da mente. Acreditar que você, porque vai deixar de fazer alguma coisa que você gosta muito, você vai modificar o seu pensamento. E existe uma corrente psicológica, que ela não é nova também, ela é da década de 50, mas ela ganhou muita força na década de 70, chamada Força do Pensamento Positivo, e voltou com tudo, com psicologia da positividade, que é o argumento de quem faz desses gurus ali, né? Desses coachings e tal. Assim, então, aí também a lei da atração, isso é só para vender livro, gente, desculpa a sinceridade, eu estou tentando ser bem direto, isso é para vender livro. Porque não é isso que vai mudar a vida da gente. Existe uma discussão teológica sobre o Evangelho de Jesus, onde, de um lado, Paulo de Tarso defende que a fé basta para salvar, para fazer com que a gente se salve. Né? A ideia de salvação, Paulo traz isso, a ideia de salvação, então, basta que a gente tenha fé. Essa é uma ideia. E tem uma outra corrente, muito mais sensata, a meu ver, que diz assim, a fé não é suficiente. Você tem que agir por obras. A fé sem obras não é nada. Então, os evangelhos defendem essa posição, enquanto Paulo, nas cartas dele, diz que a fé é suficiente. Talvez uma influência judaica, da formação judaica, de que a fé é suficiente. Mas isso não são palavras de Jesus. São palavras de Paulo. Em nenhum momento Jesus falou isso. Só que o catolicismo, o protestantismo, foi todo baseado nas cartas de Paulo. Paulo não conheceu Jesus. Mas então Paulo não é confiável, Paulo não é um emissário de Jesus. Tá, onde é que está o livro de Chico Xavier e Emmanuel, Paulo e Estevão? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que mesmo um apóstolo é capaz de errar. A gente já falou sobre isso. Você só não erra se você for Cristo. Enquanto você é humano, e quanto mais até anjo, arcanjo, né, todas aquelas hierarquias, pode errar. Existe uma história sobre a queda de Lúcifer, que era um arcanjo. Então, é possível errar. Nesse caso, não é tão grave o erro, mas gera uma certa compreensão de que, não, eu tenho fé, então Deus vai resolver minha vida. E não faz mais nada para mudar isso. E você está lá sentado, rezando.
né? Rezando o que quer que seja. Pode ser um terço, pode ser um altar, pode fazer uma oferenda, pode fazer um canto, qualquer que seja a fé. Isso não resolve. Jesus dá inúmeros exemplos no Evangelho, através de parábolas e ensinamentos, dizendo que a gente tem que se mexer. Que a gente é o trabalho que muda a gente. É a ação, é a atitude. Não é o sacrifício, nem a oração, nem a promessa. Mas então não vou rezar mais. Não é isso. Não é isso. É que só a oração não basta. E a oração não precisa de promessa, não precisa de oferenda, de sacrifícios. E no caso da nossa cultura espírita, é importante reforçar porque algumas subdivisões do espiritismo, principalmente quando vão para as religiões de influência africana, acreditam muito na oferenda. Acreditam muito que se você fizer lá um sacrifício, um prato, matar um animal, o que for, vai agradar uma entidade que ela vai fazer bem para você. Só que os espíritos nos esclarecem que, primeiro, isso não é necessário. Os bons espíritos nos esclarecem que, primeiro, isso não é necessário. Segundo, ainda que aquele espírito atendido por aquela oferenda, sendo ele de baixa vibração, pudesse usufruir dos fluidos que estão ali, energéticos, ainda assim, aquilo é tão rápido, é tão instantâneo que não valeria nada e não daria a ele condições de reproduzir o que a gente espera fazer. Então, assim, no máximo que você pode conseguir ali é um obsessor. No sentido de, me faz mais oferenda aí, me faz mais oferenda aí. E você vai ficar refém desse processo sem ter benefício nenhum. Então, na grande maioria das vezes, os sacrifícios e as oferendas que a gente faz atraem espíritos de baixa vibração, que se aproximam da gente. Como também acender velas e qualquer outros aparatos. Por isso que Kardec foi contra. Kardec era muito mais radical do que a gente aqui. Né? Para Kardec não precisaria nem ter incenso, a gente tem incenso. Né? As flores, elas podem servir ao menos como ornamento, mas no caso nosso, como a flor é um ser vivo, a flor trabalha para a espiritualidade. E a flor é já uma expressão de amor em si. Então, no caso das plantas, das ervas e das flores, isso tem uma razão de ser. Mas isso não é nenhuma oferenda, nenhuma promessa, nenhum sacrifício. Então, isso aqui tem um papel diferente da nossa. A questão do sacrifício, a meu ver, tem muito a ver com esse aspecto. Das pessoas quererem negociar, de quererem tirar dali alguma coisa. No Evangelho de Jesus, quem talvez tenha feito isso de uma forma mais hostil, ostensiva, foi Pilatos. Porque ele diz assim, você não é o rei dos judeus? Aí Jesus diz assim, tu dizes. Ele fala assim, mas eu não vejo nada de crime nesse homem. Como é que eu vou fazer? E os judeus lá fora gritando, condena, os sacerdotes fazendo pressão, condena. É como se Pilatos dissesse assim, faz aí alguma coisa, ou para mostrar que você é rei, ou então para mostrar que você não é. Mas diz aí, convence o povo, como que diz, não faz o meu papel, faz aí você. Né? Essa coisa de querer que o outro faça pela gente o que cabe a gente fazer. Jesus diz, isso aí é papel teu, você que é o governador romano. A minha missão eu já cumpri. Agora, se você vai me condenar ou não, é com você, com a sua consciência. Então, a gente não tem que passar para o outro a responsabilidade que cabe a nós. E a gente não tem que esperar que Deus, ou Maria, ou Santo Antônio, casamenteiro, ou São Longuinho, para achar lá o que se perdeu, qualquer que seja, ou Ogum, para livrar lá os nossos perigos, para abrir portas, não adianta, gente. A gente não precisa oferecer nada para isso. Agora, a gente pode pedir ajuda e a gente deve. A gente deve pedir ajuda. Uma das características interessantes que a gente aprende no Evangelho é essa humildade. Jesus espera que as pessoas cheguem a Ele para que Ele cure. Jesus podia fazer assim, olha, estou aqui no monte, galera,
Fica aí quietinho agora, silêncio, eu vou fazer aqui um milagrão que vai curar todo mundo, beleza? Né? Jesus não podia fazer isso? Ou Jesus podia até curar só pelo pensamento sem avisar. Mas não adianta. O processo de transformação é individual. A reforma íntima tem que partir daquele que quer a mudança. Então Jesus espera que as pessoas peçam por ele. Ele sabe ler os pensamentos, ele sabe o que as pessoas desejam, o que elas querem. Mas ele espera que a pessoa queira se transformar. Porque quando a gente deixa de ter as muletas da vida, a gente não tem mais desculpas. A gente fica... Aí como é que a gente vai fazer? Eu atendo algumas pessoas que se queixam muito nos relacionamentos dos outros, né? Não, porque meu cônjuge, minha esposa faz isso, faz aquilo. Tem uma lista, né? Não termina não. Se você deixar, a conversa fica só na reclamação. Mas aí, se você tira a personagem que está, e você vê que é a pessoa que não quer a mudança. A pessoa que não quer se encontrar, ela não quer ser livre. A liberdade é uma das coisas mais terríveis que nós temos, porque ela nos coloca numa posição de escolha obrigatória. Ninguém mais vai poder escolher por você. Então, quando a gente vê igrejas lotadas daqueles pastores, padres, líderes religiosos, que decidem pelos seus fiéis, olha, está aqui a maquininha, mas eu digo para vocês o que vocês podem fazer ou não. Então aqui os mandamentos, os comportamentos, as atitudes, e aí as pessoas saem dali de cabeça baixa, aprisionados aquilo sem questionar, que é o que Kardec reclamava da fé não raciocinada. Ser espírita nesse sentido não é tarefa fácil, porque o espiritismo é a doutrina religiosa mais livre que existe. Não tem nada proibido no espiritismo, nada. Se alguém disser para vocês que tem, mentira, não tem nada proibido no espiritismo. Pode fazer o que quiser, desde que você responda por isso. Desde que você saiba que para toda ação tem uma outra ação em resposta, na mesma medida e intensidade. Que é, inclusive, a lei da termodinâmica de Newton. Você fala a segunda lei. Você fala a memória. Então, essa lei de ação e reação, eu diria que se não tivesse nenhuma outra no universo, essa já seria suficiente. Porque para tudo que há, corresponde o que a gente espera do outro. E a lei de ação e reação é o mandamento que Jesus nos dá, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você se ama, você é capaz de amar o próximo. Se você ama o próximo, você ama de novo a você mesmo. Então, isso retorna para você. Mesmo que o outro não te ame, o amor retorna a você. Quando você emana amor no universo, o amor volta a você. Não o amor que a gente espera. Porque quando a gente fala de amor, às vezes a gente acha que, de novo a barganha, né? Que é aquele amor que a gente quer de alguém dando 100% de atenção e fazendo tudo por nós, sem exigir muito em troca de preferência. Então, esse amor aqui não volta não. Mesmo o amor incondicional, esse volta, mas não na hora que a gente quer. Porque o problema todo é a gente sair dessa infantilidade que eu quero. Uma criança mimada chorando que quer naquela hora. O universo não é assim. Não é. E parte da maturidade espiritual pressupõe que a gente aceite o tempo de Deus. Que a gente compreenda que aquilo tem que vir para nós não quando a gente quer, mas quando a gente precisa. Então, há vários sentimentos, vários bens que a gente faz e que eles são guardados, preservados para uma encarnação seguinte. Que a espiritualidade sabe que a gente vai precisar mais do que agora, como se fossem créditos. Imagina que você tem uma reserva de poupança. Vamos pensar dessa forma, só para entender. Não é bem assim, mas só para entender. Então, o amor ele tem que ser distribuído, o bem tem que ser distribuído na hora que a gente pode, na hora em que a gente é solicitado. Mas o crédito disso, o benefício disso virá quando a gente mais precisar.
não quando a gente quer, no momento imediato. Isso não é tarefa simples, não é tarefa fácil. Existe um outro ponto em relação à barganha que fala muito sobre o luto, né? É uma concepção moderna, não me lembro agora o nome do autor, mas que está em todo o estudo da medicina, da psicologia, da psiquiatria, que são as chamadas 5 leis do luto. Quando a gente perde alguém, e eu vou estender aqui, quando a gente perde qualquer coisa, quando a gente perde algo, quando a gente se depara com uma decepção grande na vida, com uma traição, que é algo que nos desmorona, então vamos chamar isso de luto, não é só a perda pela morte, né? A perda em si. Quando a gente perde alguma coisa, a primeira reação que a gente tem é a negação. A gente não quer reconhecer que a gente perdeu. E a gente fantasia. Ah, mas toda hora eu olho essa coisa, eu lembro de fulano, como se ele estivesse aqui, eu sonho, eu pego um objeto, eu lembro dele, eu ouço uma música, eu lembro, e a gente fica assim durante muito tempo, normalmente. Porque a gente está ainda com os nossos laços psíquicos e às vezes até espirituais, ligações mesmo, né? Espirituais, como se fosse um fio dourado assim, né? Ligando aquele espírito ou as coisas. Por isso que eu estou dizendo, não é só espírito. Imagina que você tinha um carro muito legal que você adorava, bateram em você, teve perda total, você não consegue comprar outro. Você está ligado àquele carro. Então, o sentimento de posse faz com que a gente se conecte a pessoas e objetos. Não importa, porque parte de nós essa conexão. Então, a negação é o primeiro estágio. A gente não se conforma de ter perdido e a gente fica nessa repetição, essa fantasia, né, o tempo inteiro, fazendo de conta que aquilo ainda está com a gente. E, ao mesmo tempo, alimentando um sentimento de injustiça por trás. Que nós fomos injustiçados, que a gente não merecia. E a gente pensa de todos, a gente é capaz de elaborar cada coisa para dizer que a gente não merece, que é incrível. Bom, o passo seguinte é, quando a gente consegue sair da negação, a gente acaba indo para essa sensação de injustiça e a gente se revolta contra o que aconteceu. E o sentimento de revolta é imprevisível, porque às vezes ele nos leva a apontar um culpado que nunca somos nós, né? A gente leva a apontar um culpado. E esse culpado, ele fica eleito como aquele que nós devemos nos vingar, como aqueles que nós devemos massacrar e fazer o pior de todas as coisas. Se a gente voltar na crucificação e morte de Jesus, né, que foi a maior injustiça possível de se cometer na Terra, contra o próprio Cristo, que só queria o bem. Então, a primeira reação dos apóstolos foi a negação. Pedro negou Jesus 3 vezes. A negação, ela é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa é a revolta. Então, se vocês lerem Atos dos Apóstolos, o próprio Evangelho de Jesus, eles vão demonstrar o quanto os apóstolos se revoltaram. Se revoltaram, inclusive, contra o próprio Jesus. A revolta foi tão grande que eles começaram a ir de início contra Jesus. Como assim ele morreu? Ele não disse que ia ficar entre nós? Mas ele não era o rei dos judeus, ele não era o filho do homem. Então, o próprio Jesus, que era a vítima, passou a ser o culpado. E eles não culparam nem os sacerdotes e nem os romanos, porque eles poderiam ter culpado e ter ido lá fazer uma guerra, sei lá. Né? Não que isso justificasse, mas seria um sentimento esperado. Não, eles culparam Jesus. E eles também não culparam eles mesmos. O único que culpou a si mesmo, quem foi? Judas. Aí ele não suportou a culpa e se lançou ao suicídio. Então, a revolta, ela nunca é uma coisa boa. Porque sempre a gente vai cometer algum erro grave. A gente vai ou identificar alguém que dificilmente é o culpado real, e ainda que seja, a gente acaba depositando ali uma violência, um sentimento extremamente negativo, ou a gente vai se culpar nesse contexto extremo que pode nos levar a um suicídio.
ou uma depressão profunda. Mas nunca com sinceridade. Até aqui não há uma sinceridade nesse relacionamento do que a gente contribuiu para essa perda. E se, eventualmente, a gente pudesse compreender que nós não somos melhores do que ninguém, e, portanto, nós, como qualquer outro, poderiam ter perdas também. E tem. Né? Então, negação, revolta. A terceira coisa que a gente faz é a barganha. Essa barganha que eu estava falando agora há pouco. Por quê? Porque a gente diz assim, poxa, então fulano morreu. Não tem culpado. Culpado é Deus, mas Deus não adianta eu culpar. Né? Porque eu não consigo explicar, então não vou culpar. Também não dá para culpar o médico. Já culpei o médico, mas não adianta culpar o médico, culpar o cara que atropelou no trânsito. A gente sempre fica nessa. Aí a gente começa a querer barganhar. Não, mas espera aí, será que eu não consigo mudar isso? Será que eu não consigo reverter isso? Não tem uma outra alternativa? E a mente nossa é muito criativa, muito fantasiosa. A gente pensa nas milhares de maneiras. A promessa se encaixa aqui, à espera do milagre, de achar que Deus pode reverter isso. E algumas situações, principalmente no luto, elas são tão graves que a gente começa a desejar a morte. A gente começa a pedir para Deus para que a gente morra também. Olha como isso é grave. Principalmente se isso se refere, por exemplo, à perda de um filho, né? De uma filha, porque não é a ordem natural das coisas e a gente se ressente mais. É mais difícil a gente entender essa condição de catástrofe. Mas muitas vezes na barganha, quando não é luto de morte, mas é perda, aí a gente, se é uma perda de emprego, a gente fica lá mandando mensagem, querendo falar com o ex-empregador, com o chefe, tentando pedir para as pessoas tentarem convencer para conseguir um emprego de volta. Né? Se você tem um calote financeiro, você vai brigar com o seu gerente do banco. Então, essa reação é a barganha. A gente não aceita. E também tem uma condição de barganha que é muito ruim, que é a dissimulação. Como a gente não aceita a perda, a gente faz de conta que não aconteceu, mas aí não é no sentido da negação. É no sentido de, sabendo que está enganando, de enganar o mundo. É como se a gente pudesse negociar com o mundo. Quantos casos vocês já ouviram de pessoas casadas que às vezes perdem o emprego e não contam para o parceiro? Que tem vergonha de contar. Você vai descobrir quando começa a faltar a conta 3, 4, 5 meses lá. Vem a multa, estourou o cartão de crédito, não sei quanto, e o outro é pego de surpresa. Ou nas relações extraconjugais, que do nada, de repente, aparece um filho. Né? Aparece uma história assim. Então, a gente vai barganhando com a verdade. Né? A gente falseia a verdade. A gente cria fake news. A barganha também existe quando a gente assume algumas ideologias que não se sustentam, e aqui podem ser as ideologias políticas de qualquer lado. Você sabe que eu não defendo nenhum lado. Pode ser de extrema esquerda, extrema direita, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar. Qualquer extremo não é bom. Guardem isso. Qualquer extremo não é bom. Então, mas a pessoa que tem uma fé, essa é a palavra, ela tem uma fé, ela tem... O Deus dela é Mamon, né? Ela acredita na ideologia, ela acredita na condição do partido, do governante, daquele que se apresenta como o Messias, o Salvador da pátria, aquilo que pode fazer por nós, né? Lembra quando eu falei de fazer a promessa, pedir a Deus? Então, assim, a gente espera que haja um agente super potente capaz de transformar o Brasil em apenas um mandato e apenas com boa vontade. Não vai, porque a reforma íntima, ela demanda tempo, ela demanda processos, ela demanda muitas ações repetidas, reiteradas, até que haja uma nova forma de viver, não apenas uma crença, mas que haja obras. Então, a reforma política de um país, de uma nação, do mundo, não irá acontecer pela vinda de Jesus em uma nave brilhante imediatamente e o planeta estará regenerado. Não é essa a proposta de Jesus. A proposta que Jesus nos apresenta é
cada um vá se regenerando. Chegará um tempo em que a maioria estará regenerada, logo o planeta estará regenerado. E aqueles que não estiverem regenerados não suportarão viver num planeta regenerado. Por quê? Porque será um planeta de lei e ordem, será um planeta de amor. E as pessoas que não concordam com isso simplesmente não conseguirão vir para cá, não irão sustentar e serão levados para outro lugar. Então, a reforma íntima é a que vai promover a regeneração da Terra. E os espíritos estão fazendo isso há vários milênios. Muitos deles lá na fila, já esperando para vir para cá, na geração seguinte, para que possam modificar o planeta, porque eles estão regenerados e vão reencarnar na Terra. E a gente, quando desencarnar, vai ter que se preparar para, se a gente estiver caminhando mais para a regeneração, a gente volta. Se a gente não tiver, a gente é generosamente convidado a ir para uma outra escola de amor e caridade em outro planeta. É isso que acontece. Então a barganha, ela passa por esse esconderijo, né? Por esse atalho da gente querer buscar uma saída fácil. E normalmente essa saída está no outro, né? Olha, você é o cara que vai me fazer o grande favor da vida, você vai resolver todos os meus problemas. E deposita tudo isso na responsabilidade de alguém. E aqui não há uma honestidade no pedido. Porque você pedir ajuda para as outras pessoas é uma questão de humildade. Você caiu ali numa perda qualquer, você está passando mal, está em luto, né? É muito importante que você tenha humildade e saiba pedir ajuda. Isso é uma coisa. Consciente e com humildade. A outra coisa é você querer disfarçar e se vangloriar dessa circunstância como se nada tivesse acontecido. Você não é capaz de sentir vergonha, você não é capaz de sentir um sentimento honesto de culpa, no sentido de perceber o quanto você contribuiu para essa perda, ou o quanto essa perda é natural, ou tem uma causa que você não compreende, mas que é necessária. Então a barganha, ela tenta enganar todo mundo de fora. Enquanto a negação é você com você mesmo, na barganha é você com o mundo. Você tentando enganar o mundo. E a barganha é o que nos leva para os lugares mais sombrios. Porque a gente está consciente do que a gente está fazendo. A gente tem noção do que está acontecendo. E a gente insiste, persiste. Bom, essa é uma das fases mais difíceis de passar, e eu diria que, em termos gerais, coletivos, como provas, a grande questão da humanidade é a barganha. Essa questão de promessas, de sacrifícios, que são da boca para fora. É tudo porque a gente não quer fazer a mudança interior. Então a gente faz uma mudança exterior aparente. E bota lá no Instagram, para todo mundo saber. Então, depois da barganha, nesse conceito das leis do luto, vem a depressão, tristeza profunda, a melancolia. Por quê? Porque aquele que tentou de tudo, veja só, primeiro negou, depois se revoltou, e aí ficou enganando todo mundo na barganha, e tentando se enganar também, mas na barganha. Então, quando ele se dá conta de si mesmo, do que está acontecendo, não tem outro caminho senão o sofrimento profundo, a dor profunda da depressão, da melancolia. Na barganha, a gente está na fase da ansiedade. A gente acha que a gente ainda tem controle sobre as coisas. Na depressão, a gente já está na fase seguinte. Aí você diz assim, poxa, mas e aí como é que a gente faz? A gente faz entender essa depressão. Entender que tudo aconteceu dentro de um contexto nosso. De vários passos que a gente deu antes. Não é o agora. Naquele momento, talvez você não tenha contribuído nada, mas quando você olha para trás, na trajetória da sua vida e das suas encarnações, você vai entender que a depressão não é ao acaso. A tristeza profunda não é ao acaso. Porque a tristeza, ela é boa em si. Você tem uma perda e você sofre, você fica triste, isso é bom, porque é normal que você sinta isso. Todos nós temos afeições, temos afetos.
E é normal que você fique triste quando acontece algo de inesperado e ruim que causa dor. A tristeza, portanto, é boa, porque ela serve como uma forma de você reelaborar a reconstrução da sua vida a partir dessa tristeza. Mas você se entregar à tristeza e não conseguir sair dela é um gesto de orgulho. É uma visão narcísica, como se o mundo estivesse fechado em torno de você. E que todo mundo tem que olhar para você com piedade, não com empatia. Quem está em profunda depressão não espera a empatia de ninguém. Porque a empatia é se colocar do lado e falar, ó, bora, vamos caminhar junto, vamos sair dessa. Na empatia, você se coloca ali para dizer, gente, ó, estou entendendo, tá mal mesmo, tá ruim mesmo, mas a gente consegue, estou aqui com você, ó, vamos junto, né? Então, aquele que está em depressão, nessa tristeza crônica, ele não quer a empatia de ninguém. Ele quer piedade. Ele quer que as pessoas olhem para ele, tadinho, não merecia isso, olha o estado que está. O que a gente pode fazer? E aí, essa piedade vira um vampirismo. De começar a sugar a energia daqueles que estão bem. E como a gente não consegue sair desse lamaçal que a gente cria na cabeça, a gente começa a esperar que os outros se aproximem para que algo de puro e bom aqui possa ser absorvido por nós. Mas é um processo de vampirismo astral. É uma obsessão principalmente entre familiares. Porque o espírito teria condições de reagir, mas ele não quer reagir. Ele não quer. Ele não quer a mudança. Esse estágio de depressão também é muito parecido com as psicoses em geral. As pessoas, então, que entram em processos de martírio, né, psicótico, transtornos psicóticos, e vão aí gerando um prejuízo, uma morte de neurônios, né, vão danificando o cérebro fisicamente, o sistema nervoso, de modo que chega num ponto que já é irreversível a saída disso. E a depressão também faz isso. Dependendo do grau e do tempo que essa depressão se desenvolve, ela vai minando alternativas cerebrais, ela vai cortando sinapses, ligações nervosas, e aí a pessoa, de fato, ela não tem mais saída. E se ela não faz isso só pelo pensamento, ela faz pelo uso de medicação. Porque a gente sabe que o uso de medicação psicotrópica prolongada causa lesões. Tem sequelas graves. Até a pessoa chegar num ponto de apatia. Veja, tudo isso por quê? Porque ela quis se manter presa à negação, depois à revolta, depois a barganha, a ilusão da barganha, e por fim, que ela se dá conta que não consegue mudar a situação, ela se entrega a esse sofrimento crônico profundo. Mas a espiritualidade nos dá a saída para isso. E a medicina também. A ciência da Terra também. Que é a aceitação. A quinta fase. Na aceitação, de onde surge o remédio? É do esforço da própria pessoa querer mudar. Então, esse sacrifício é o que vale a pena, não qualquer outro. O único sacrifício que vale a pena é você querer sofrer, aceitar sofrer para mudar a si mesmo. Não é mudar o mundo, não é mudar o outro. É mudar a si mesmo. E isso dói. Isso dói muito. Mas a gente é capaz de fazer isso. Até o instante imediatamente anterior ao dano físico que possa ser causado no cérebro, no sistema nervoso. Porque dependendo da situação, se a gente ultrapassa essa fronteira, essa barreira, aí esse corpo físico ele vai ficar inabilitado para essa mudança. Por isso que a gente vê estados avançados, esquizofrenia, de demência,
que não eram naturais, não havia uma predisposição natural, mas que se desenvolvem por essa melancolia crônica. Esse estágio de letargia. Quem de nós não conhece alguém, ou tem alguém em família, que vive, ou já viveu, nesse estado de depressão crônica, que virou uma letargia, em que não conseguimos sair mais? Esse estágio é um estágio que afetou fisicamente a pessoa. E ali ela se transforma numa doença. Aí não tem jeito mais. Porque ela só vai conseguir se manter, às vezes até não violenta, porque muitas pessoas que entram nesse estágio começam a agir com agressão, agredindo familiares, agredindo qualquer outra pessoa que se aproxima dela. De novo, ela não quer empatia. A depressão profunda, ela é inimiga da empatia, ela não quer empatia. Ela quer que a pessoa tenha simpatia, tenha piedade por ela, que é diferente. Mas a espiritualidade, quando a gente trabalha na saúde, por exemplo, onde a gente vai em cima dessa pessoa, nós vamos mostrar os fatos pretéritos, abrir a trajetória dela na espiritualidade, normalmente isso é feito em sonho, né? Mas ela guarda reminiscências disso para ela ter mudanças, de modo que ela tenha a vontade necessária de se transformar. E normalmente o remédio para isso também é a caridade. Porque quando ela sai dessa moldura narcísica, que ela só pensa nela mesma, ela vê a brecha para ajudar os outros. E ela percebe que ela não é o maior sofredor do mundo. Ela percebe que há muito mais pessoas sofrendo do que ela, e às vezes em graus muito mais graves, em condições muito mais difíceis de dores reais, não psíquicas só, de dores concretas, né? Fome, guerra, abandono, né? Doenças extremamente dolorosas fisicamente. Então é possível que a pessoa perceba que há outros no mundo. Então ela sai dela mesma e ela começa a enxergar que tem alguém do lado dela que precisa dela, que precisa de um cuidado, de atenção que ela é capaz de fazer, de algum auxílio que ela é capaz de fazer. Então, de novo, no amor de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Ela começa a abrir uma brecha dela se amar, se aceitar como ela é. Ela faz a caridade, aquilo retorna para ela, ela ganha mais força e ela vai passo a passo, ela vai se transformando. Haverá uma cura nessa encarnação? Não sei a resposta, porque isso é muito caso a caso, depende muito de cada um de nós. Às vezes demora várias encarnações. Às vezes a pessoa morre em depressão, nasce em depressão, nasce de novo em depressão, nasce de novo em depressão, e assim vai. Por várias vidas ela tem aquela coisa crônica. Ou quando ela não volta da depressão, dá um passo anterior, ela já nasce na barganha, ou às vezes dá um passo atrás, já nasce na revolta. Né? Nós todos somos espíritos rebeldes, já falei isso para vocês, de histórias e mais histórias, somos espíritos guerreiros. O planeta Terra deixa eu ver se eu acho a palavra aqui, é um asilo de doentes mentais que vieram das guerras. Talvez essa seja a definição mais simples para a gente entender bem o que é o planeta Terra. Nós todos somos acolhidos da nossa rebeldia, das nossas lutas por aí afora. Mas aí, no estágio que nós estamos, depois de alguns milênios, a gente está nessa fase de barganha, tentando negociar com Deus e com o mundo uma saída. E a regeneração passa pela depressão. Então, hoje, a gente vê um índice grande de depressão na humanidade, de muita tristeza. Por quê? Porque muitas dessas pessoas estão se dando conta do que elas fizeram, do que tem na personalidade intrínseca delas, e que elas precisam mudar, mas elas não veem saídas. Principalmente se ela não tem fé. E vou dizer para vocês, sem fé não há cura para a depressão. Não há cura. Eu não conheço um único caso de uma pessoa que tenha sido depressão sem fé. Por quê? Porque a fé é a transcendência. Você acreditar em Deus é você transcender a sua existência. Se você não acredita numa força que transcende a existência, você vai ficar na medicação. E a medicação não cura. Não tem medicação que cura depressão.
você vai ficar na medicação, vai ficar refém da medicação. Mas se você acreditar em Deus e seguir essa premissa de olhar para o outro, amar o outro, fazer o bem ao outro, sair dessa coisa crônica e olhar para fora de você mesmo, fazer alguma coisa a seu favor e pedir ajuda, aí você tem saída. Aí vocês vão me dizer assim, e quanto tempo dura cada fase? Cada pessoa é uma, né? Tem gente que passa por isso muito rapidamente. Quem conhece, quem já teve perdas graves em família, todos nós aqui tivemos, né? Alguma perda grave, tem gente que fica muito pouco tempo. O normal, que se imagina, é em torno de 2 anos você viver um luto. De uma forma mais grave, mais severa, mais triste, mais intensa. Isso é considerado relativamente normal, você passar essas 5 fases em 2 anos. Se você conseguir viver dentro desse período, você está saudável mentalmente. É isso que eu quero dizer. Se você não conseguir, você continuar insistindo, se enganando, ou se revoltando, ou barganhando, ou caindo na depressão, aí não tem muita saída, porque você não está respeitando o processo natural. Você está segurando muito você mesmo dessa condição. E é uma dor profunda. Ninguém aqui pode julgar essa dor do outro. Nem eu estou julgando, por favor, gente. Cada um é cada um. Cada um sabe de si. Cada um sabe o quanto dói o espinho no seu sapato. Né? Então não sou eu aqui que estou para julgar. Mas eu estou explicando como isso funciona do ponto de vista tanto físico, né? Corporal, no âmbito psíquico, do corpo físico, quanto do ponto de vista espiritual. Então, é preciso querer fazer a mudança. É preciso aceitar que há estágios em que nós estamos juntos e estágios que nós não estamos mais. E que o tempo é que vai determinar se e quando nós vamos nos encontrar. E isso é muito difícil. Mas não tem outra saída senão aceitar essa dor. Não tem outra saída. Por quê? Porque o outro também, falando mais do lado espiritual, precisa se libertar. Porque cada vez que a gente chora, implora para que essa pessoa volte, no caso de um falecimento, né, de um desencarne, mas o espírito se ressente e fica preso a gente. Não consegue ir embora. Ele está aqui, está aprisionado. Porque ele vê a gente sofrendo e ele quer ficar aqui. Só que ele não pode ficar aqui. Ele não tem mais o duplo etérico, ele não tem mais a relação com essa vida. Ele vai desconstruindo o perispírito dele se ele ficar aqui. Ele tem que ser levado para uma colônia espiritual para ser reorganizado, para aprender a viver no mundo espiritual. Se ele ficar aqui, ele vai se deteriorar. E aí ele vai depender das nossas energias. E ele vai virar um obsessor para nós. Só que, na verdade, o obsessor somos nós com ele. A vampirização é daqui para lá. E a gente vai sugando a energia dele e ele suga um pouco da nossa energia para depois sobreviver. Veja o processo espiritual que acontece na desobsessão. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. É muito mais comum. Grande parte das pessoas que desencarnam acabam se ligando, se imantando às famílias. Por culpa nossa. Porque a gente não deixa eles ir embora. Então, a fé, ela é capaz de mudar isso porque ela nos dá uma esperança de que quando a gente desencarnar, a gente vai reencontrar. Ela nos dá uma esperança de que num trabalho como uma casa dessa, a gente possa ou sentir, ou receber uma mensagem, ou sentir a vibração e a visita de alguém. Como a Aline, semana passada, falou que sentiu a vibração da avó. Foi isso? Então, a gente tem esse, dependendo dos nossos méritos e da capacidade de trabalho e de estabilidade emocional, espiritual daquele que desencarnou, a gente pode receber a visita e ter sinais dessa visita. Como no caso pode ser um perfume, né? Uma loção de barbear, que a gente já tinha descrito aqui. Às vezes é uma visão rápida, uma evidência. Às vezes vem no desenho que alguém faz na mesa e que você reconhece, que estava aqui presente. Às vezes vem pela mensagem de um leitor no passe, né? De um médium no passe, e assim por diante. Mas a espiritualidade é que é capaz de nos dar essa esperança, essa fé. Porque o amor, aí Paulo está certo, o amor é a esperança e a caridade. É fé, esperança e caridade.
Nenhum caminha sozinho. Você tem que ter o amor associado à fé e à caridade. O amor, a fé e a esperança. Né? Amor e caridade, a mesma coisa. Então a gente tem que ter isso. Mas sem a fé não tem como. Não tem como se sustentar e não tem porquê. E aí a pessoa começa a desejar a morte. Então o que nos cabe? Nos cabe vibrar no amor, ao lado dessa pessoa. Porque nós não podemos mudá-la. Mas se nós vibramos no amor por ela, se nós fazemos a nossa oração e vibramos no amor, ela recebe o amor. E quem sabe nesse amor ela reconheça a esperança de recuperar esse amor. E ela vai conseguir viver com isso o máximo possível. E quem sabe até ela consiga encontrar um novo sentido na existência dela. Mas sem esse amor, ela vai se perder. Porque ela não vai ter o que fazer. Ela não vai ter o que fazer na vida. Ela não quer ficar assistindo televisão o dia inteiro. Não quer ficar olhando celular, redes sociais. Ela não quer ir para um lugar em que ela já não reconhece mais ninguém, que os assuntos ali não são interessantes. A vida dela vai perdendo o sentido e o prazer. O que desaparece primeiro é o prazer. Ela não tem prazer na vida. Mas se nós temos o prazer do amor que nós podemos dar a ela, a visita sincera, honesta, fraterna, a dedicação, o cuidado, o carinho, não porque ela quer sugar da gente no sentido da piedade, mas no sentido da verdadeira compaixão, da gente fazer aquilo que a gente ama e a gente quer fazer, esse cuidado. Então, esse espírito, por mais que ele não demonstre, ele irá perceber esse amor e poderá se transformar. Não estou dizendo que irá, que depende de cada um, mas poderá se transformar. Então, esse é o gesto maior que a gente pode fazer. Esse é o verdadeiro sacrifício que a gente pode fazer a Deus, que é pelo bem, pela caridade. Na graça de Deus.